Começa agora na Rádio Bandeirantes. Estação Saúde. Olá, muito bom dia, ouvintes da Rádio Band AM 640 FM 94.9. Eu sou o Claudio Almeida Costa. Está começando a Estação Saúde deste sábado, 7 de outubro. E você participa através do WhatsApp, o 993660949. Bom dia, doutora Patrícia. Bem-vindo à Estação Saúde. Bom dia, Claudionei. Bom dia, meu colega Antônio Tadeu e a todos os ouvintes que acompanham mais uma programação. E estamos em outubro. E sempre nesta época, uma campanha mundial chamada Outubro Rosa acontece todos os anos. E essa campanha, ela visa exclusivamente a conscientização da população feminina, mas também a sociedade no modo geral, sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Então, até algo interessante que, com o laço cor-de-rosa como símbolo da campanha, isso começou em 1990, com a primeira corrida pela cura que foi realizada em Nova York. Então é sempre bom a gente lembrar desse fato. E ainda, até hoje, muitas localidades do mundo comemoram com uma corrida, inclusive no Brasil. Algumas cidades como Teresina e Ribeirão Preto, entre outras, estão organizando corridas e maratonas pela conscientização do câncer de mama. Bom dia, doutor Tadeu. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês e com os rádio ouvintes deste maravilhoso programa Estação Saúde. Tentando complementar o que a doutora Patrícia acaba de falar sobre o Outubro Rosa, sobre a prevenção do câncer de mama, eu tenho um enfoque deste assunto um pouco diferente. Tudo que a prevenção é baseada, a prevenção do câncer de mama no mundo é baseada em tudo que favorece a grande indústria. Então, quando se fala em prevenir câncer de mama, se fala muito em mamografia. A mamografia não é um exame inócuo. A mamografia não. Vai lá e faz uma mamografia. Faz quantas mamografias? A mamografia também é indutora de câncer, porque é radiação. Com certeza. Então nós temos, do meu ponto de vista, nós teríamos que focar, o maior foco é para o autoexame. Do meu ponto de vista, o autoexame e as ecografias. Porque o toque tu fazes todos os dias. A mamografia com as suas restrições, tu fazes uma vez por ano ou uma vez a cada 2 anos. Mas, e as outras coisas? O açúcar é um dos maiores produtores de câncer, de todos os tipos de câncer, inclusive o câncer de mama. Os aspectos alimentares, os aspectos hormonais, por exemplo, o hormônio D, que é chamado de vitamina D, mas que na realidade é um hormônio, eu diria que é o maior, é a coisa que mais previne qualquer tipo de câncer. Nós estivermos bem supridos de vitamina D, nós vamos ter muito menos câncer. Estima-se que chegue à ordem de 50% a 60%. O doutor Hollick, que é um médico americano, que trabalha, o trabalho da vida dele é a vitamina D, e ele chefia uma equipe de uma universidade americana. Ele diz que 60% dos cânceres, de todos os tipos de câncer, seriam evitados se cada pessoa do mundo tomasse pelo menos 5.000 unidades diárias de vitamina D. Isso aí seria muito mais prevenção do que fazer mamografia. Os refrigerantes
Os refrigerantes são produtores de cânceres, isso é sabido. Então, a alimentação e a manutenção de um estado clínico adequado, com exercícios físicos. O exercício físico também faz prevenção não só do câncer de mama, como de outros tipos de câncer. O não ser obeso, a obesidade produzida pelo açúcar, mais uma vez, o não ser obeso também previne contra o câncer. Então, mas todas essas campanhas eu ouço faça a sua mamografia. Mas faça as outras coisas também. Certo. Doutora Patrícia, antes uma questão de um ouvinte para o doutor Tadeu. Carlos, do bairro Rio Branco, pergunta o seguinte, doutor Tadeu. A mulher, após 5 anos de menopausa, ela pode fazer reposição hormonal? Existe um câncer, que normalmente são os cânceres das pessoas jovens, as pessoas mais jovens, que são taxados como cânceres hormonais. Quando existe um desequilíbrio hormonal, em que tem uma predominância muito forte de estrogênio. Mas o estrogênio normal, produzido pelo ovário das mulheres, ele me soa como protetor da mama. Vamos ver bem. Eu não tenho dado estatístico exato, mas imagino, assim, se não me engano, em torno de 7% de todos os cânceres de mama acontece antes da menopausa, quando a mulher está recheada de hormônios. Tem produção franca de estrogênio e de progesterona, de estrógeno e progesterona. E a grande massa de cânceres de mama acontece pós-menopausa, quando a mulher perdeu esses hormônios. Então, isso é uma questão bem lógica. Basta nós olharmos para a estatística. É raro uma mulher de 20 anos com câncer de mama. Acontece, mas por que é tão raro se ela tem tanto hormônio? Certo, agora respondendo o Carlos, então, após 5 anos de menopausa, a mulher pode fazer reposição hormonal? Ela pode fazer reposição hormonal até antes da menopausa. Ela pode começar já a repor o hormônio, muitas vezes, no climatério. Quando esse climatério, porque o climatério às vezes começa 20 anos antes da menopausa, já ali pelos 30 anos, 35 anos, começam a haver perdas hormonais, e aí a mulher passa a apresentar uma série de sintomas, inclusive os fogachos, que são os calorões, que são típicos da menopausa, muitas vezes acontecem no climatério. Então essas mulheres têm que ser tratadas, mas não com hormônio de planta, e sim com hormônio de gente. Então, em qualquer momento, uma mulher pode fazer reposição hormonal. Eu partilho da ideia que tem que começar a reposição hormonal no início da menopausa, quando entrou na menopausa, e essa reposição deva se perpetuar até o último dia de vida dessa mulher, porque ele é um hormônio necessário para que o organismo, para que o corpo funcione. Tá? Só que existe uma diferença entre hormônios, que são os hormônios modificados, e os hormônios isomoleculares. O hormônio isomolecular, que é produzido por engenharia genética, ele é um hormônio cópia genética do hormônio humano, que não é usado no dia a dia dos consultórios. E existe o outro hormônio, o estrogênio, o estrógeno modificado, que é um alienígena para o corpo humano. Então, um estrógeno modificado não é estrógeno. Uma testosterona, agora entrando na andropausa, uma testosterona não é igual a propionato de testosterona ou um decilato. Mudou o nome. O Antônio Tadeu não é o Jorge Tadeu. São pessoas diferentes. Os dois são Tadeus, os dois são humanos, mas eles não são iguais. Porque um é Antônio Tadeu e tem a sua personalidade, e o Jorge Tadeu tem outra. Né? Então, cloridrato de norestradiol não é estradiol, que é o estrógeno da pílula, que é modificado, que é o estrógeno de várias especialidades farmacêuticas, que são modificados. Por quê? Porque
o hormônio isomolecular, que é produzido por engenharia genética, não pode ser patenteado. Então, para poder patentear, muda o nome. Muda a fórmula química. Não é só o nome. Se fosse só o nome, tudo bem. Mas muda a fórmula química. Isto eu inventei, então eu posso patentear. É aquilo que eu digo. Não se pode patentear suco de laranja. Mas suquita pode. Doutora Patrícia. Então, até eu meio que me programei para falar, já que nós estamos em outubro, sobre Outubro Rosa, inclusive deixar clara a importância do diagnóstico precoce, né? Porque, infelizmente, o câncer de mama ele vem atingindo cada vez mais as mulheres mais jovens e é o tipo de câncer que mais mata as mulheres no Brasil. Então, portanto, pelo menos o autoexame deveria ser rotineiro na vida de toda mulher, enquanto a mamografia deve ser feita anualmente a partir dos 40 anos, deixar isso bem claro. E até antes ou com mais frequência, dependendo do critério médico, do clínico, né? Lembrando também que o câncer de mama é uma patologia que, se diagnosticada precocemente, tem mais chances de ser tratada e diminui a possibilidade de tratamentos como quimioterapia e até a mastectomia. Estima-se um crescimento de 5 a 10% de incidência desse tipo de câncer nos últimos 10 anos. E provavelmente 1 a cada 10 mulheres tem ou terá câncer de mama. Contudo, as taxas de cura são bem mais altas, em torno de 95%, quando a doença vem a ser precocemente diagnosticada. E esta é a importância justamente desta campanha no mês de outubro, a campanha do Outubro Rosa. Então, deixar bem, ressaltar a importância do diagnóstico, não somente para as questões do câncer de mama, mas eu vejo o diagnóstico como sendo uma solução. Tem muitos pacientes que vão ao laboratório, e eu me lembro que teve um caso em especial, inclusive, que eu já falei aqui no programa, de um paciente que apresentava uma mácula acastanhada na região plantar, e ele foi fazer uma coleta de material nas unhas dos pés. E aquela mancha, aquela mácula acastanhada me chamou muita atenção. E eu perguntei para o paciente sobre a mancha. E ele me disse claramente que se tratava de um melanoma, que inclusive ele já estava com um procedimento cirúrgico agendado para a próxima semana para retirada do melanoma, que é um câncer de pele. E eu, como trabalho com micologia há mais de 20 anos, me chamou a atenção para um caso em especial na micologia. Existe uma micose que se chama tinea nigra. E essa tinea nigra, ela apresenta o aspecto clínico da lesão, são máculas acastanhadas. Só que na região plantar são casos mais raros, a incidência é mais rara de acontecer. Mas me despertou a atenção e inclusive o interesse em entrar em contato com o clínico que encaminhou esse paciente para o laboratório e relatar a questão. E ele me disse, ele realmente me afirmou: Patrícia, isso se trata de um melanoma e nós estamos já com um procedimento agendado. E eu perguntei para ele: o senhor não pensou na hipótese, na possibilidade de se tratar de uma tinea nigra, que é uma micose que causa também uma mácula castanhada e que faz diagnóstico diferencial com melanoma? Aí, em função, até em consideração ao clínico ter encaminhado o paciente ao laboratório, eu perguntei para ele se eu poderia colher o material do paciente. E eu fiz o exame na hora, análise microscópica, e se tratava de uma tinea nigra. Então, a importância do diagnóstico precoce, porque nesse caso, o paciente evitou um procedimento cirúrgico. Então, entrei em contato com o médico, comuniquei automaticamente o resultado do exame. Então, vê a importância, né? Muitas vezes, o Tadeu falou muito bem do toque, do fazer o teste, né? Não somente a mamografia, mas o diagnóstico precoce, muitas vezes ele impede tratamentos como a quimioterapia, a mastectomia, ou até mesmo no caso da micologia, impede que o paciente faça uso de medicamentos antifúngicos, principalmente de uso sistêmico, desnecessariamente. Então a gente fala muito nos dias de hoje, eu como farmacêutica, sobre o uso correto, racional e seguro do medicamento. Então, para isto, o paciente tem que ter um diagnóstico confiável, um diagnóstico seguro, para que ele possa, então, se submeter, se necessariamente,
a um tratamento bem direcionado, com acompanhamento médico, é claro, o acompanhamento do clínico que se faz fundamental. Sim, a doutora Patrícia e doutor Tadeu, até nesse caso que a doutora Patrícia tocou do toque, tem também a importância, às vezes, do companheiro, né, do parceiro, no momento íntimo, numa troca de carinho, estar atento a algum sinal. Isso normalmente são descobertas casuais, né? Mas o melhor mesmo é o autotoque, né? Sim. É o autotoque porque ela se conhece, ela sabe exatamente como era. E principalmente na faixa, tu vês que a Patrícia citou a recomendação da Organização Mundial de Saúde, que são mamografias após os 40 anos. E até os 40 anos? Até os 40 anos faz o quê? Toque. Sim, né? sim. Mas eu acho que o toque tem que permanecer sempre. Certo. Vamos a um breve intervalo da Estação Saúde e já voltamos falando de saúde e qualidade de vida. Laboratório Bioslab, o único privado especializado em análises micológicas do Rio Grande do Sul. Saúde para você, segurança para o seu médico. Laboratório Bioslab, resultado de competência. laboratóriobioslab.com.br 3228-2288. Se o mundo é plural, por que as propagandas deveriam ser iguais? Muito mais que uma agência de propaganda, queremos ser sua parceira de negócios, encontrando soluções adequadas para o momento da sua empresa. Com Conexão, conectando pessoas, marcas e serviços. Comconexão.com.br 3384-4000. Você está ouvindo na Bandeirantes Estação Saúde. Estamos de volta com Estação Saúde pela Band AM 640 FM 94.9. Lembrando que o WhatsApp é o 993660949. Lembrando que para colocar sua marca no mundo, você precisa anunciar com quem tem credibilidade, qualidade e criatividade. Entre em contato com a Conconexão. Ligue 33844000 ou acesse conconexão.com.br. Doutora Patrícia. Nós estamos falando sobre a importância do diagnóstico precoce. E a gente tem que avaliar isso sob um modo geral. Nós, como estamos no mês de outubro, nós estamos dando ênfase ao câncer de mama. E o câncer de mama, ele é uma patologia que, se diagnosticada precocemente, ele tem mais chances de ser tratada e diminui a possibilidade de tratamentos, como eu havia dito, como a quimioterapia e até a mastectomia. Então, eu que trabalho em laboratório e atendo diretamente pacientes, a gente tem um papel, uma responsabilidade muito grande na orientação deste paciente, em função da precaução. Né? Então, tem muitas doenças que a gente pode evitar o aparecimento delas, justamente com medidas preventivas. Vou dar um exemplo. No caso, existe uma micose que se chama Tinea pedis ou dermatofitose plantar. E a gente sabe que o fungo, existem fatores predisponentes, tá, para que o fungo venha a se proliferar, que o fungo é o agente etiológico causador da micose. Então, se o paciente tiver os cuidados adequados, tá, no caso, secar bem os pés, alternar os calçados, porque a gente sabe que se o paciente alternar o calçado, ele usa um sapato hoje e esse sapato ele ficar 24 horas ventilando, já é um tempo suficiente para que as estruturas fúngicas, que se chamam esporos, eles venham a sair dos calçados. Né? No caso, existem inclusive pós que eles não são antifúngicos, eles não têm uma ação terapêutica, e sim uma ação preventiva. São talcos nos calçados para evitar o aparecimento de determinadas micoses, como é o caso da Tinea pedis, do intertrigo micótico, da frieira. Então, a gente tem que evitar o problema, né, através, inclusive, dessas medidas de prevenção e o diagnóstico precoce
No caso do câncer de mama, se faz muito necessário em função da diminuição da possibilidade de tratamentos como a quimioterapia, mastectomia e até em função da proteção, do cuidado que esse paciente tem que ter, porque ele tem que ter todo um acompanhamento, não somente de um clínico, mas como do apoio, né, Tadeu? Estava falando aqui, o paciente a necessidade de ter um apoio dos familiares. Isso é extremamente importante, porque precisa doença grave sempre necessita o apoio, né? E câncer de mama é uma doença gravíssima. Né? Do clínico, mas do apoio, do incentivo, da presença dos familiares que se faz necessária nesse... O que não é muito comum, né? Temos a questão do ouvinte para o Dr. Tadeu. Aqui é o Marcos de Gravataí. O homem aos 58 precisa ter reposição hormonal. Qual o tipo de reposição é necessária? Bom, caro rádio ouvinte, Marcos de Gravataí, um homem aos 58, se tiver déficit hormonal de testosterona, tem que fazer reposição com testosterona. Se ele não tiver déficit, não há necessidade. O que indica o déficit? Como é que tu sabe se tu tens falta do hormônio? Primeiramente pela sintomatologia. Um homem com déficit de testosterona, que é o principal hormônio, um dos principais hormônios masculinos, ele vai ter menos força, vai ter menos formação de músculo ao exercício, ele vai ter menos libido, talvez menos ereção, ele pode ficar nervoso, com insônia, com depressão, com mais vontade de dormir do que de trabalhar, ele é um homem enfraquecido. E isso pode acontecer não só no homem de 58, nos de 58 acontece mais, mas pode acontecer num de 20 também. Eu tenho vários pacientes com 20 anos que tinham déficit importante de testosterona e não tinham rendimento escolar. Eu não conseguia ir adiante na faculdade ou no cursinho. Mas isso é muito mais comum depois dos 50 anos. E aí sim, faça um exame de sangue, uma retirada de sangue, para medir quanto tem do hormônio testosterona e fazer a reposição adequada. Certo, até é bom tocar no assunto, que é lógico, como o amigo disse, é raro, não é comum, mas pode acontecer aquela falta de rendimento, às vezes, na escola, pode estar associada a isso. Depois da adolescência, sim. Como eu disse, eu tenho vários pacientes, não são poucos, não são tão poucos assim, que com 18, 19, 20 anos já apresentavam déficit de produção de testosterona. E tem uma idade predominante para começar esse déficit? Normalmente depois dos 50, 60 anos. Mas é bem mais comum aos 30 do que aos 20, bem mais comum aos 40 do que aos 30, e quanto mais passa a idade, é mais comum ainda. Sim. Doutor Tadeu, voltando ao câncer de mama, tem se notado que as descobertas têm sido mais cedo agora dos sintomas. Isso aí está associado aos hábitos alimentares, ou talvez até a própria população ter acordado para isso e ter tido essa preocupação de... Não me parece o acordar da população ou o acordar da ciência. Toda doença que aumenta, eu também não sei o dado estatístico, mas certamente, muito certamente, se tem muito mais câncer de mama, principalmente o precoce, hoje, do que tínhamos há 50 anos atrás. Há um crescimento anual do número de casos, do número proporcional de casos. Isso aí faz parte de quê? Faz parte da vida. Os alimentos são envenenados, tem veneno, as hortaliças têm veneno, o ar tem veneno, tudo tem veneno. Nós estamos sendo envenenados. E nós estamos comendo, nós estamos na contramão da história. Nossos antepassados se alimentavam de um jeito e mudaram a alimentação. E além disso, esses alimentos são transgênicos e cheios de venenos. Doutor Tadeu, obrigado pela presença. É telefone do Espaço Mesoclínica? 33 15 28. Rua Américo Vespúcio, número 27, no bairro Higienópolis. Doutora Patrícia, Laboratório Bioslab. Os telefones do Bioslab são 3029-0005 e 3228-2288. Até o próximo sábado, com a graça de Deus.